Que a noite de hoje possa ser de paz, de harmonia e de fraternidade. Em nome do amigo José Capinha, estendo o meu cumprimento a toda a direção da casa, a todos os trabalhadores da casa e a todos que aqui frequentam este templo de amor, buscando sempre o conhecimento, o estudo e o amparo dos bons espíritos. Recordo-me, quando estava indo de viagem de uma cidade a outra, e um amigo espiritual no carro. Era um dia de trabalho profissional, um dia com muitas reuniões, com muitos compromissos, e na ida eu estava sozinho. O amigo espiritual me questiona: André, o que é o amor? Tenho me perguntado muito a respeito do amor. O Espiritismo nos dá um grande contributo, ensinando-nos sobre a mediunidade, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade com aqueles que morreram fisicamente, já que não existe a morte espiritual. Só que temos deixado alguns assuntos básicos escapar por nós. Nós, humanidade. E um desses assuntos é o amor. Toda a mensagem de Jesus se resume numa única palavra: amor. De nada adianta eu conhecer as 1018 ou 1019 questões do Livro dos Espíritos. De nada adianta eu conhecer os 70 tipos de mediunidade. De nada adianta eu conhecer os 28 capítulos que compõem o Evangelho segundo o Espiritismo. Se eu não amar, eu não adquiri nada. De conhecimento, a humanidade está muito bem. Desenvolvemos muito, aprendemos muito. Agora, o nosso grande convite é sabermos estender a mão àquele que está ao nosso lado, seja um familiar, um amigo, um desconhecido. Amar é doarmos de nós sentimentos. Amar é permitir que virtudes saiam pelo olhar que damos à vida, pelas palavras que proferimos, pelos gestos. E quando o amigo espiritual, com tanto carinho, me pergunta o que é o amor, não aquele amor em que eu sinto ser dono da pessoa, minha esposa, meu marido, meus filhos. Em verdade, nada é nosso, tudo é transitório. A minha esposa hoje está comigo, mas quando desencarnarmos, ela pode descobrir que tem por uma outra pessoa do outro lado um amor maior do que tem para comigo. A minha filha de hoje, ela veio na condição de filha, mas ela pode ser um espírito muito mais antigo do que o meu, com uma bagagem cultural e espiritual maior do que a minha, e hoje, na sua primeira infância, eu ser o seu educador, mas conforme ela cresce, amanhã pode ser ela a minha benfeitora encarnada. Quando nós compreendemos que da vida nós não levamos nada, tudo que nos pertence, nós somos usufrutuários, vangloriamos da casa que temos, mas quando morremos fica para outra pessoa. Vangloriamos do corpo que possuímos, por vezes com aquela vaidade do pó viestes, para o pó retornarás. Este corpo que animamos, um dia devolveremos à mãe natureza. Quando falamos que é nosso, pouquíssimas coisas verdadeiramente nos pertencem. E o nosso amor ainda é aquele amor possessivo, sentimento de posse. É aquele amor egoísta. Eu quero que os outros façam a minha vontade. Se a minha vontade for realizada, está tudo bem. Se eu sou contrariado,
O meu milindre vem à tona. Aqui também em Portugal há problemas como milindre, vaidade, fofoca. Tudo isso é falta de amor. Tudo isto mostra que nós estamos ausentes do amor. Quanto maior é a extensão da fofoca ou do fofoqueiro, mais distante do amor. Quanto maior o olhar de maldade para com as pessoas e as situações, mais distante do amor. Da mesma forma que nós falamos de uma cidade que tem o seu centro e a sua periferia, por aí nós temos como ter uma ideia se nós somos espíritos evoluídos ou não. Quando nós falamos de riqueza e pobreza material, estamos fazendo um comparativo com quem tem dinheiro ou não. O rico e o pobre do mundo espiritual é aquele que tem virtudes. Um fofoqueiro não pode ser virtuoso. Um maledicente não pode ser virtuoso. Uma pessoa que traz e leva informações desnecessárias não podem ser virtuosos. E hoje nós temos esta compreensão. Nós hoje já conseguimos detectar. Hoje talvez seja a primeira reencarnação que nós temos capacidade de discernir o bem e o mal. Até há pouco tempo atrás nós não tínhamos. Hoje nós conseguimos entender o que pode uma palavra colocada numa hora errada, o que pode gerar de prejuízo para uma pessoa. Muitas pessoas dizem assim: eu nunca matei ninguém. Fisicamente nós nunca matamos, mas quantos sonhos alheios já não matamos? A título de dizermos assim: eu vou ser franco e vou dar minha opinião. Às vezes é uma falta de caridade. Nós podemos nunca ter matado uma pessoa, mas quantas vezes não dizemos a uma pessoa: você é incapaz, você não dá conta, você não consegue. Isso não é matar uma pessoa também por dentro? Qual que é a diferença de eu tirar a vida de uma pessoa e repetidas vezes falar que uma pessoa não dá conta? A diferença é que quando eu tiro a vida de alguém, ele tomba. E quando eu falo que não dá conta, eu estou matando lentamente. É um morto-vivo. Está vivo, mas sem vontade, sem compreensão e sem entendimento. Quando o amigo espiritual me perguntou a respeito do amor, ele falava do amor transcendental. Como o Evangelho nos fala, o amor ágape, o amor que Jesus tinha para conosco, a qual Allan Kardec, o emérito codificador espírita, vai questionar em O Livro dos Espíritos. Dentre as formas de amor que nós, humanidade, conhecemos, qual podemos eleger como a mais pura e cristalina? Responde os benfeitores: o de uma mãe para com o filho. Não é o amor de um pai para com o filho e nem dos filhos para com os pais. Esse amor eu desconheço. Esse amor que se coloca no lugar do outro, este amor que sente a dor do outro, este amor que esquece de si para tentar entender o outro, eu nunca senti nesta existência. E quando o amigo espiritual me perguntou, eu tinha duas opções a seguir: falar e não falar nada. Aqui em Portugal também é isso? Você fala e não sai do lugar. Eu poderia ter falado isso para o espírito, mas eu passaria vergonha, porque eu engano um outro encarnado, mas nenhum encarnado engana a Deus. Nenhum encarnado engana a Jesus. Nenhum encarnado engana aos bons espíritos e maus espíritos. Nenhum de nós engana. Os espíritos sabem quem nós somos sem ter a necessidade de estar 24 horas ao nosso lado. André Luiz, no extraordinário livro No Mundo Maior, ditado pelo espírito de André Luiz pelas mãos de Chico Xavier, informa-nos e esclarece-nos: pensamento tem forma, cor e cheiro. O que eu penso é uma televisão e os espíritos acompanham o que eu penso. Então, nós recebemos da vida proporcional ao que damos. Tem pessoas que me dizem assim: André, eu vou tanto tempo ao centro, eu faço evangelho no lar, eu sou passista, eu sou médium, eu sou não sei o quê, mas parece que a minha vida não sai do lugar.
Pois bem, ser tudo isso na casa espírita é fácil. O difícil é ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai. Ser espírita é fácil. Se você tiver mediunidade, maravilha. Psicofonia, psicografia, ou vai para dialogação, para sustentação. Ser passista, qualquer um tem capacidade. Estender a mão, concentrar, fazer um curso, pronto. Pode ser um passista. Qualquer um pode ser um passista. Mas amar é para poucos. Porque não há formação de amor. Não há universidade, não há religião que nos ensine a amar. Não há palestra que vai ensinar a amar. Porque aqui tudo é belo. 2 mais 2 igual a 4. Mas lá fora 2 mais 2 não dá 4. Aqui é fácil ter paciência. Se alguém chega para nós e fala assim, tem mais 3 pessoas na sua fila de atendimento, nós dizemos assim, se quiser pode colocar mais 3. Se tem uma pessoa na nossa frente no trânsito, a gente buzina. Se tem 3 pessoas na nossa frente no caixa de supermercado, entramos em desespero. Então é fácil ter paciência aqui. É fácil amar aqui dentro. É fácil perdoar aqui dentro. Mas aqui é como uma escola. Aqui se aprende, se aplica lá fora. O nosso convite não é para vermos o nosso currículo dentro da casa espírita. É o nosso currículo fora da casa espírita. É lá fora que nos vai fazer ser rico ou pobre de espírito. É lá fora que vai nos fazer ter um lugar bom ou não quando desencarnarmos. Não é aqui dentro. E quando o amigo espiritual me pergunta o que é o amor, eu simplesmente lhe disse, da perspectiva que me pergunta, eu não sei o que é o amor. Por vezes nós achamos o que é o amor, achamos saber o que é a caridade, achamos saber o que é perdão. Eu perdoo, mas quando eu ver aquela pessoa, eu vou atravessar de rua. Isso não é perdoar. Isso não é perdoar. Eu perdoo, mas aquela mágoa ainda continua. Não superamos, não ultrapassamos as barreiras. Perdoar não é esquecer, porque só esquece quem tem amnésia. E isso não é perdoar. Perdoar é, quando sofre um problema, ter condições de superar. E quando lembra do problema, não tem mágoa e ressentimento. Isso é perdão. Não é esquecer. Ou achar que esquecer vai resolver o problema. Tem pessoas que imaginando esquecer vai resolver, está 30 anos com mágoa. Viu a pessoa, lembra do que aconteceu. Falou no nome da pessoa, lembra o que aconteceu. Não perdoou. Tem que trabalhar com esses sentimentos. Então, quando o amigo espiritual me perguntou o que é o amor, eu fui muito claro com ele e comigo. Da perspectiva que me pergunta, eu não sei o que é o amor. O amigo espiritual simplesmente me disse, quando retornares para casa, procure no Evangelho segundo o Espiritismo o maior mandamento. Segui minha vida. Fui para as reuniões profissionais, resolvi tudo o que precisava profissionalmente. No final do dia retornei para Itapira, onde resido. Peguei o Evangelho. Nós sabemos que Allan Kardec, muitas ideias que ele teve, ele foi amadurecendo com o tempo também. E muitos textos ele começou em uma obra e ampliou em outra. Um exemplo é o Homem de Bem. Está belíssimamente descrito em O Livro dos Espíritos. Mas é no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, versículo 3, o Homem de Bem, que ali Allan Kardec deixa o tratado do Homem de Bem. E muitos outros textos estão começando no Pentateuco e continuando na Revista Espírita, ou inverte-se o papel, mas em nenhuma obra de Allan Kardec, por 2 vezes, ele colocou o mesmo texto. E curiosamente, o maior mandamento é o único texto que Allan Kardec repete mais de uma vez na mesma obra. Está no capítulo Amai o próximo como a ti mesmo, e no capítulo Fora da caridade não há salvação. Fui ao Evangelho, fui ao capítulo mencionado, Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Diz o evangelista,
os fariseus, vendo que Jesus calara os saduceus, reuniram-se em assembleia. E um doutor da lei questiona ao mestre Nazareno: qual o maior mandamento? Jesus responde: podeis resumir todos os profetas e seus ensinamentos em 2 mandamentos. O primeiro e mais importante: amarás a teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua vontade. E o segundo, tão importante quanto o primeiro: ame o teu próximo como a ti mesmo. Assim que eu li a passagem bíblica, torna o amigo espiritual a me questionar. Compreendeu o que é o amor? Eu disse: da perspectiva que me pede, ainda não. E antes que ele me falasse nada, disse a ele: eu ajudo muito vocês os espíritos. E ele me perguntou por quê. Eu ajudo vocês a desenvolver a paciência e a tolerância perante as minhas imperfeições. Ele deu uma risada muito gostosa e simplesmente me respondeu: se amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a ti mesmo, isso é a fórmula do amor divino. Aquele amor que um dia nós, humanidade, todos nós, sem distinção, sentiremos. Para já, necessário se faz amar a nós, amar ao próximo e amar a Deus. Amar a nós, primeiro dever de casa: olharmos para o espelho e agradecermos a Deus pelo dom da vida. Eu vou fazer algumas questões básicas que nós vamos responder intimamente. Qual a última vez que nós agradecemos por ver, por ouvir, por falar, por caminhar e por não depender dos outros para fazermos o básico? Parece que é uma obrigação de Deus nos dar os olhos para ver, os ouvidos para ouvir, a boca para falar, as pernas para locomover. Parece que Deus é obrigado. Quando nós compreendemos que amar a nós é estarmos contentes com quem somos, e o que nos incomoda não é o que nos falta materialmente, o que deva nos incomodar é: hoje eu fui egoísta, e lutar para que no outro dia não seja. Hoje eu fui orgulhoso, e lutar para que no outro dia não seja. Hoje eu fui melindroso, e lutar para que no outro dia eu não seja. Nós estamos sempre com a cara fechada. Tudo é difícil, tudo é um problema. Pediu para fazer algo que foge do que nós planeamos, pronto, entramos num desequilíbrio que aquilo causa um alvoroço em nosso dia. Coisas pequenas, caneta era para estar aqui, está acolá, acabou o mundo. Não. Como espíritas, nós temos que reaver o nosso comportamento. Se a pessoa lá fora, que não conhece a imortalidade da vida, não pratica o evangelho no lar, não compreende que nós atraímos os espíritos pela força do pensamento, querem agir dessa forma, é um direito. Agora, nós, os espíritas, estamos tropeçando em assuntos básicos, em assuntos pequenos. Não imaginemos que a morte é a solução para os nossos problemas. Ah, quando eu morrer, eu vou me livrar disto. Quem é que disse? A morte física não é a solução para os nossos problemas. Bem viver para bem morrer. Se aqui tem pessoas preocupadas com a sua desencarnação, viva com sabedoria. Reclamar nunca solucionou problema algum, seja no Brasil, seja em Portugal, seja lhes. Lamentar, questionar em demasia, fazer a pessoa ter que ficar sempre trabalhando em nossa função. Ora, amar a nós é compreender que nós somos únicos. Não há outro André na face da Terra. E que eu estou diante da minha própria evolução. Quem sou eu? Somente eu posso dizer. Se eu tenho na bagagem da minha evolução aquisições ou débitos, somente eu os adquirir. Se são débitos, somente eu posso os desconstruir e torná-los virtudes.
Ninguém muda ninguém. Minha esposa faz a minha felicidade. É uma visão equivocada. Eu preciso ser autor da minha felicidade. E as pessoas ao meu lado serão um complemento, nunca o inverso. A minha filha não pode ser a causa da minha felicidade. E se amanhã ela partir? Minha felicidade vai embora? Minha felicidade é minha esposa. E se amanhã o casamento não der certo? A nossa felicidade tem que estar dentro de nós. E tudo que é demais, complementar. Alegrar-nos, motivar-nos. André Luiz, quando chegou em nosso lar, numa cidade naquela altura com 1 milhão de habitantes, André Luiz não tinha um familiar ao seu lado. Era órfão espiritual. Foi morar de favor na casa de Dona Laura e de Lísias. Quando nós projetamos a felicidade nos outros, nós transferimos para os outros algo que em verdade só nos cabe. Amarmos a nós é olharmos no espelho e compreender que tiveram espíritos que planearam a nossa volta reencarnatória. O corpo que temos, o pai e a mãe que nós temos, as necessidades que nós passamos, esta forma que Deus nos emprestou. E quando assim eu vejo, eu alegro-me por compreender que nesta grandiosidade da lei divina eu estou inserido e eu sou convidado a viver, mas viver com sabedoria. Foram muitas as nossas encarnações que nós aproveitamos a vida e aumentamos o orgulho, o egoísmo, a vaidade, e hoje nós somos convidados a correr atrás do tempo perdido. Como espíritas, conhecemos a reencarnação. Muitos pensam assim: o que eu não fizer nesta, eu faço na outra. Cuidado, a outra pode ser muito perigosa. Que corpo teremos? Qual família nos aceitará? Em que país reencarnaremos? Será que na minha próxima reencarnação não está previsto que eu acerte uma outra parcela perante o débito que eu tenho com a lei divina? Guardemos muito isto. Nós não sabemos o dia de amanhã. Por não saber o dia de amanhã, implica em termos muito cuidado, amarmos a nós, e abraçarmos-nos espiritualmente, e tomarmos muito cuidado com o que pensamos, sentimos. Há muitos pensamentos que os espíritos inferiores vão tentando todos os dias. Há um ditado que nos fala: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Os espíritos inferiores o que mais têm é tempo. E todos os dias eles vão tentando chegar até nós. E eles têm uma maior ou menor penetração na nossa vida, conforme o espaço que nós damos a eles. Será grande ou pequeno, depende da nossa vigilância. Mas André, se eu vou na casa espírita, não é os benfeitores que têm que fazer essa parte? Não. Benfeitor não é babá nosso. Benfeitor não tem obrigação de remover o obsessor da nossa casa. Quem tem esse dever somos nós, pelas nossas conversas e pelas nossas escolhas. Muitas vezes, os amigos espirituais nos falam: os espíritas nos clamam em casa. E quando chegamos em casa, é jornal sensacionalista. É briga cedo à tarde e à noite. Ninguém se entende. Não se há evangelho no lar. Nós damos meia volta e vamos embora. Espírito sério não perde tempo com encarnado que não quer nada com nada espiritualmente. Eles olham e observam qual o nosso grau de comprometimento, qual o nosso grau de assiduidade. Conta-nos André Luiz em sua obra de uma extraordinária médium de psicofonia. Dentro da casa espírita, dava passividade aos espíritos. Quando ela chegava na casa espírita, 2 espíritos ficavam lá fora. Ela aqui trabalhava lindamente. Quando ela ia embora, os 2 amigos espirituais obsessores lhe acompanhavam. E André Luiz pergunta: mas por quê? Porque na casa dela ela é fofoqueira,
maledicente, leva a intriga adiante. Mas aqui o Zé Capinha nos falou que em Caldas da Rainha não é isso. Então aqui este problema não existe. Mas lá fora, que não tem esse mesmo equilíbrio de Caldas da Rainha, a realidade é bem diferente. A partir do momento que começarmos a nos amar, nós vamos para o segundo momento, amarmos o próximo. Amarmos o próximo é muito difícil. Quando falamos de amar ao próximo, nós estamos falando de um ser humano. Um computador, uma máquina, qualquer coisa desse gênero, ela é formatada a trabalhar de uma forma. Nós, como seres humanos, nunca estamos iguais de um dia para o outro. Há dias que estamos bem equilibrados, há dias que estamos menos desequilibrados, há dias que estamos felizes e bem dispostos, há dia que não estamos, há dias que estamos com saúde, há outros que estamos com dor. Assim nós somos. Não tem como eu saber como eu acordarei no dia de amanhã. Eu posso ter essa noite uma péssima noite e amanhã acordar mal disposto. Por que não? Nós somos seres humanos. Não conseguimos ter uma linha de equilíbrio e sermos todos os dias o que o Evangelho nos convida. Nós somos um protótipo do homem de bem. Ainda não somos o homem de bem. Nós somos um protótipo de ser um cristão. Ainda não somos um cristão. Seremos. A nossa encarnação atual, ela é muito importante. Amarmos o próximo é termos um olhar de compaixão. É um olhar de respeito. E quando nós vemos uma pessoa falhando, a nossa atitude tem que ser de oração. Porque todo plantio tem uma colheita. Ontem, nós plantávamos muitas coisas que hoje estamos colhendo. E há muitas pessoas que na atualidade estão colhendo frutos amargos para o futuro. E quando nós vemos essas pessoas ao nosso lado, lembremos, Jesus nos alertou, com o julgamento que julgardes, sereis julgados. Eu posso julgar, eu posso condenar, eu posso tudo. A grande pergunta que fica é, no lugar daquela pessoa, eu faria muito melhor? No lugar daquela pessoa, eu faria diferente? É igual o político. Se nós fôssemos e estivéssemos no lugar deles, e recebêssemos as mesmas propostas que por vezes recebem, nós manteríamos o mesmo discurso de moralidade? É só para pensarmos. A tentação é muito grande. Para alguns é no campo da matéria, para alguns é no campo do sexo, para alguns é no campo do poder, para alguns é no campo do prestígio. Lembrem-se, nós somos espíritos em evolução e estamos ainda muito distante de sermos verdadeiramente o que o Evangelho nos conclama. Amar ao próximo é lembrarmos da questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questiona o mundo espiritual, como a entendia e praticava a caridade? Jesus. Como Jesus praticava e entendia caridade? Para muitos de nós, caridade é dar o que nos sobra. É a roupa que não serve, é o alimento. A pergunta que fica é, nesta encarnação, qual foi a vez que nós demos do nosso necessário? No frio lá fora, qual foi a vez que nós tiramos o nosso agasalho para vestir um desnudo? Qual a vez em que vimos num dia escaldante de sol uma pessoa descalça e tiramos o nosso sapato para assistir à indigência do outro? Isso é dado necessário. Eu nunca dei nesta existência. Nunca dei, mas o julgo. Está nessa condição porque é um alcoólatra. Está nessa condição porque é um vagabundo. Está nessa condição porque é um preguiçoso. Olha o nosso grau de evolução. Eu não sei o que levou ele a fazer o que fez. E o cristão não tem que se preocupar com o que levou ele a fazer. O cristão tem que se preocupar com o que eu posso fazer para ajudá-lo.
Não foi o que o samaritano fez com aquele homem semi-morto na parábola? Enquanto nós não aliarmos conhecimento com a prática, nós vamos ser um pássaro cujo voo é muito limitado. Temos o conhecimento, mas não temos o combustível da caridade. Pergunta Allan Kardec: como Jesus entendia caridade? Responde a pergunta 886. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão às ofensas. Quando a espiritualidade responde a Kardec, e eu vejo o Livro dos Espíritos, eu observo como eu estou longe disto. Benevolência para com todos. É fácil ser benevolente com aquele que é conivente com os nossos erros. É fácil ser benevolente com aqueles que passam a mão nos nossos equívocos. É fácil ser benevolentes com aquele que bate nos nossos ombros, enterrando-nos nos erros do dia a dia. Por vezes, o nosso verdadeiro amigo é aquele que tem coragem de dizer na nossa cara quem somos. Mas em vez de ouvir, brigamos, questionamos, xingamos, quando não perguntamos assim: você sabe com quem está falando? Quem nós somos? Quem nós somos? Indulgência para as imperfeições alheias. Quem de nós pode levantar a mão e dizer assim: eu sou perfeito? Quem de nós pode levantar a mão e dizer assim: eu não cometo equívocos? Se eu não posso levantar a mão, como eu posso acusar aquele que faz o que eu faço em proporção maior ou menor? Jesus já nos alertava: é mais fácil ver um pequeno defeito no outro do que um grande em nós. Quando eu compreendo que eu também tenho defeitos, que eu também tenho vicissitudes, que eu também tenho problemas a serem vencidos, eu tiro do próximo aquela ilusão de perfeição. André, mas por que nós estamos dizendo tudo isso? Chico Xavier um dia disse a um amigo: os espíritas estão desencarnando mal. E o amigo perguntou por quê? Porque tem muito conhecimento e pouca prática. Sabe muito, estuda muito, muita formação disso e daquilo, mas lá fora continua sendo as mesmas e velhas pessoas de antanho. É para desanimarmos? Muito pelo contrário, é para nos alertar. E agora está em nossas mãos a preocupação de chegar melhor do outro lado da vida. Estamos com a faca e o queijo na mão. Não depende de Deus, nem de Jesus, nem dos bons espíritos. A escolha está em nós, em nossas mãos. Indulgência perante as imperfeições alheias. Só tem a necessidade de perdoar quem é orgulhoso. Gandhi, no livro que retrata a sua vida e obra, quando atiram contra ele, o jornalista lhe pergunta: você perdoa, Gandhi? Gandhi diz: perfeito, eu não perdoo. O jornalista perguntou: por que não? Porque ele não fez nada para comigo, ele fez para com ele mesmo. Chico Xavier tinha um sobrinho muito complicado, e esse sobrinho lhe causava muitos aborrecimentos. E depois dos aborrecimentos, vinha o sobrinho e falava para Chico: você me perdoa? Chico falava: perdoo. Teve um dia que o Chico estava muito atarefado. Chico disse assim ao sobrinho: meu filho, eu te perdoei o que você fez ontem, te perdoei o que fez hoje, e já está perdoado pelo que fará amanhã. E o caso maior é Jesus, quando olha para tudo que fizeram com ele e simplesmente diz: pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Só tem a necessidade de perdoar quem é orgulhoso. Quem não é, não se sente ofendido, não se sente magoado, não se sente prejudicado. Toda vez que alguém prejudica uma outra pessoa, aquele que o prejudicou é o grande devedor perante a lei divina. E seja nesta vida ou numa outra, vai ter a necessidade do ressarcimento. Enquanto no tribunal humano existe a prescrição de uma lei, quando passa-se os prazos, não existe a prescrição da lei perante a lei divina. Lembro-me de Humberto de Campos.
um dos grandes cronistas e escritores que o Brasil teve, chegando a ser o presidente da Academia Brasileira de Letras. Ele, pelas mãos de Chico Xavier, vai contar a respeito do primeiro circo de lona que o Brasil teve. Foi na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, e pegou fogo, matando todos que estavam assistindo ao espetáculo daquele dia. Aquilo causou uma comoção muito grande em todo o território nacional, e Humberto de Campos, pelas mãos de Chico Xavier, vai nos informar que aqueles que morreram eram os mesmos que no século V, na cidade de Lyon, onde séculos depois renasceria Allan Kardec, haveria uma grande comemoração. E os patrícios da altura tinham uma grande obrigação: capturar cristãos. Quanto mais, melhor. Então foram centenas de homens importantes da época à busca dos cristãos da altura, porque haveria naquele dia, no circo máximo, uma grande comemoração. E a comemoração seria matar lentamente e dolorosamente os cristãos. Passaram-se 1500 anos. Quase todos eles já ressarciram os seus débitos pessoais, mas na sua ficha kármica ainda estava este débito coletivo. E foi no século XXI, após quase 1500 anos, que aqueles todos que organizaram esta festividade no passado desencarnaram daquela forma, acertando assim um débito do século V. Muitas dificuldades que hoje temos não nasceram hoje. Muitas delas nasceram há séculos atrás ou milênios atrás. E nós temos que tomar muito cuidado, porque quando não se há conhecimento, advoga-se em causa própria dizendo: eu não sabia. O Espiritismo evoca o ensinamento do Cristo, que nos alerta: a quem muito foi dado, muito será pedido. O véu da ignorância cai para nós, e o convite ao trabalho. Se os débitos de outrora fazem parte de quem sou, não posso voltar no tempo e refazer o que fiz, mas eu tenho por obrigação cuidar muito de como faço no presente, porque para cada pendência perante a lei divina, a dívida é agravada, porque eu tenho conhecimento. Não existe fofoca boa, não existe maledicência boa, não existe inveja ou algo que eu sinta do próximo neste sentido que seja bom. Não existe. E hoje nós sabemos disso. Tudo que nós falamos, daremos testemunho. Tudo que nós pensamos, daremos testemunho. A vida, ela nos dá proporcional ao que damos a ela, como já dissemos na introdução. Eu quero ser feliz. A senha é uma: ame. Eu quero ser compreendido. Compreenda. Eu quero ser aceito. Aceite. Tudo parte de nós. Nada vem de graça para ninguém. Tudo é com esforço e dedicação. Nada vem por obra da herança. Por mais que meu pai e minha mãe me amem, eles não podem me dar amor, caridade, bondade, perdão. Eles podem me deixar uma casa, um carro, algo por herança, mas não virtudes. E isso é uma conquista nossa. E o tempo está passando muito depressa. Nós estamos no limiar de uma nova era. Adentrará a regeneração. Quando? Não sabemos. E a pergunta que se fica é: se a regeneração vier daqui a alguns séculos, questiona aos amigos que aqui estão, daqui a alguns séculos, já seremos espíritos regenerados? Muitos me perguntam a respeito da transição planetária. Eu não posso avaliar algo que transcende a minha imaginação, mas eu tenho que me questionar. Quando a Terra for de regeneração, eu serei um espírito nos moldes de expiações e provas, cuja maldade prevalece, ou eu já serei um espírito da regeneração? Curiosamente, nós desejamos um mundo melhor.
clamamos, reclamamos, falamos e fazemos propaganda, mas lá fora continuamos sendo os mesmos. Precisamos aproveitar mais e melhor o nosso tempo, para que após amar a nós, amar ao próximo, chegarmos a amar a Deus. Deus não é um homem, Deus não é uma mulher. Uma grande definição deixada por Jesus: Pai Nosso. Deus é Pai dos bons e dos maus, dos justos e dos injustos, dos que praticam a sua lei e dos que ainda não praticam. Ele ama a todos. E uma outra grande definição, primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? Que é diferente de quem? Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, diz-nos os bons espíritos, Allan Kardec. Nós temos de tudo na atualidade. Nós temos de tudo para podermos ser felizes. Mas enquanto imaginarmos que nos falta algo, que algo não está bom, ou falarmos eu serei feliz quando, eu serei feliz se, e projetarmos sempre para o amanhã, a felicidade não chegará a nenhum de nós. Tudo o que precisamos está em nossas mãos. O convite é para agora, não é para amanhã. O convite é para o hoje, não é para o amanhã. Com esta compreensão doutrinária, que nós possamos retornar para os nossos lares convictos de que temos um papel importante frente a nós mesmos. A construção e elaboração da nossa própria felicidade. Que o nosso Mestre Jesus, arauto da paz, bandeirante do amor, excelso Rabi da Galileia, nos abençoe, nos ampare e nos ilumine hoje e para todos sempre. Muita paz a todos. Nós vamos encerrar sempre falando dos livros que julgamos importante. Todos os livros de nossa autoria, até o momento, são 11. Todos eles nós doamos os direitos de autor para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, a qual no ano que vem estará completando 125 anos de atividade. É de 14 de março de 1901. Nós temos na atualidade distribuído, dependendo do mês, 3 toneladas, 3 toneladas e meia de comida por mês, às terças, quintas e sábados, sem ajuda governamental, sem ajuda de ninguém. Temos também as cabazes, a distribuição e o auxílio às crianças da evangelização e também no departamento da costura. Quando nós temos a felicidade de fazer uma palestra, o livro tem como objetivo primordial o conhecimento. O Espiritismo é a doutrina dos livros. E todo livro nos traz uma percepção nova, um ponto de vista novo, um entendimento novo. No ano passado, e o segundo objetivo do livro é ajudar a uma causa. No ano passado, trouxemos o primeiro livro da trilogia, ditado pelo espírito Jerônimo Mendonça, o livro Trabalhadores Invisíveis. Este livro vai falar basicamente da Colônia Esperança Chico Xavier e da pandemia, a qual o nosso amigo José Capinha já mencionou ter lido. Neste ano, estamos lançando o segundo e o terceiro, completando assim a trilogia proposta pelo Espírito Amigo. O segundo livro é a Almenária do Amor. Almenária significa farol, farol do amor. Aqui, o Espírito vai falar basicamente de 2 assuntos. Reencarnação, que é um assunto inesgotável, é a base angular do Espiritismo, e também vai falar do conflito na Rússia com a Ucrânia. Como é que é o conflito a nível espiritual? Nós sabemos como está sendo o conflito no plano físico, mas e no plano espiritual? É um livro muito atual. E o terceiro, que compõe a trilogia,
Esse nem foi lançado no Brasil ainda. Será quando retornar da jornada de palestras. Em outras dimensões espirituais. É uma visita que Jerônimo Mendonça vai fazer a uma cidade nas trevas, com um objetivo. Mas eu não vou falar como foi nem qual o objetivo para poderem ler. Os amigos que desejarem os livros, estaremos ao lado deles, autografando. Muita paz a todos. O Jerônimo? Perfeito. Jerônimo Mendonça, mais conhecido no Brasil como Gigante Deitado. Gigante, pelo tamanho que o tinha, 1,91 m, e também pelo exemplo de superação. Dos 20 anos aos 50 anos, quando desencarnou, tetraplégico, vivia numa cama ortopédica e saiu pelo Brasil todo falando do Evangelho. A ciência achou o caso de Jerônimo muito curioso, porque nós sabemos que quando não utilizamos um membro, ele paralisa. E curiosamente, a nossa voz também, ela tem uma musculatura. E Jerônimo nunca perdeu a voz. Tinha uma voz muito mais encorpada do que a minha. Há palestras dele no YouTube. Ele veio a desencarnar em 1989. Ele deixou uma grande obra em Tuiutaba, Centro Espírita, creche, editora. Foi um homem de muito valor pela persistência. Então imaginem, ele vinha a um centro espírita, precisava de 4, 5, 6 homens para o carregar, colocava-se, se ele estivesse aqui, teria que tirar essa mesa, porque senão não daria aquela cama ortopédica, colocava um microfone próximo da boca dele e ali ele cantava o hino de louvor dos ensinos de Jesus. E ele, no mundo espiritual, nos convidou para trabalharmos mediunicamente falando, e assim trazemos esses 3 livros que vão falar um pouquinho da vida no mundo espiritual.